Olá, olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer a live num lugar aqui um pouco diferente. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Lia. Sil, querida, bem-vinda. Sempre peço, né, conforme vocês forem entrando, vai clicando aí nos coraçõezinhos, assim a live acaba aparecendo para mais gente, tá? 2 segundinhos só, eu já volto aqui. Só vou levantar para ajustar um negócio da luz e já venho aqui. Hoje eu vou fazer a live num lugar diferente, porque como a ideia é falar sobre posturas usadas para meditação, então eu preciso estar lá no tapetinho, tá bem? Aliás, eu vou precisar da ajuda de vocês para me dizer se o som tá legal, porque hoje eu não vou ter que ficar com o som possível aqui do celular. Tô sem meu foninho sem fio de Bluetooth, ele não tá mais funcionando no meu celular. Então, 2 segundos, já vem aqui. Pera aí. Pronto, muito bem. Tô de volta. Voltei. Muito bom, vamos lá. Vamos esperando o pessoal chegar. Esperando o pessoal vai entrando. Parece que o celular tá meio torto. Não tá, não. Também, o que importa não é a posição do celular, né? É que vocês me enxerguem aqui. Bom, a ideia dessa live de hoje é falar um pouco com mais técnica sobre posturas usadas para meditação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos realizando todas as segundas-feiras um treino de sadhana espiritual e para isso você precisa permanecer sentado, em postura de meditação. E aí, algumas pessoas, alguns alunos começaram a mandar mensagens, que qual que é a melhor posição para eu ficar? Eu não estou conseguindo fazer o exercício completo porque sinto dores nas pernas, a minha circulação fica comprometida, então o que eu devo fazer? Aí eu resolvi trazer esse assunto para a live, porque sempre é um momento que eu gosto muito de compartilhar com vocês, né? Gosto de dividir esse momento com vocês aqui no Instagram, e aí surgiu o tema para essa live, posturas de meditação. Então, a primeira coisa que eu vou falar não existe uma postura certa para fazer meditação. Existem posturas que favorecem o contexto todo. Assim como, por exemplo, não existe uma postura certa para comer e também não existe uma postura certa para dormir. Mas é evidente que a gente come melhor e a digestão fica melhor se você se senta para comer. Isso é inegável. O próprio Ayurveda e o Yoga nos ensinam isso. Estar em pé subentende para o organismo, né? Dá para o organismo um comando de ação, de atividade. Então não é para comer. Estar em pé não combina com o processo digestivo. Mas a gente pode comer em pé, andando, numa hora que precisa, tudo bem. Mesma coisa dormir. Para dormir, a melhor postura é deitar, porque dormir sentado dói o pescoço, mas se você estiver cansado, se você não tiver a possibilidade de deitar, você vai dormir sentado também, né? Então, primeira coisa que é muito importante, não tem uma postura certa para praticar meditação. Mas tem que ser aquela postura da flor de lótus. Eu li num livro, eu vi num site, eu vi num blog que tem que ser a postura da flor de lótus. Não tem que ser. Essa é a postura que mais favorece o processo todo de meditação. E eu vou explicar por quê. Mas não tem que ser essa postura. Eu vou até colocar uma pergunta para vocês. Imagina uma pessoa que sofreu um acidente e só tem uma perna. Ela evidentemente não consegue fazer a postura de lótus exatamente como ela é, cruzando as duas pernas, uma em cima da outra.
Ou alguém que nasceu sem as duas pernas. Existe? Claro que existe. Essa pessoa então não pode meditar e jamais conseguirá alcançar os benefícios da meditação do yoga? Essa pessoa está condenada a viver de forma limitada eternamente, simplesmente porque ela não consegue se sentar na flor de lótus? Não. A gente não pode acreditar nisso. Definitivamente a gente não pode acreditar nisso. Então, não existe uma postura certa. Bem-vindos todos que estão entrando agora, viu? Não consegui falar bom dia para todos. Lembra de, por favor, clicar aí no coraçãozinho para dar o like e deixar a live mais atrativa para as pessoas. E depois também manda o link no aviãozinho para quem você acha que pode gostar também desse conteúdo, tá? Então, o primeiro ponto que eu já mencionei, as posturas de meditação, elas não tem aquilo que é certo e aquilo que é errado, tem aquilo que você consegue fazer e tem aquilo que é mais efetivo, tem mais eficiência durante o exercício. Então, uma das principais observações é acerca do alinhamento da coluna. Quando a gente está com a coluna bem alinhadinha, na posição sentado para meditar, isso favorece o processo meditativo. Mas não quer dizer que você tenha que ficar com as pernas efetivamente cruzadas. Não precisa. Então, durante cursos de meditação, a gente sempre começa, se o aluno não tem a prática de se sentar em postura meditativa, com as perninhas cruzadas, encosta na parede. A gente vai fazer isso, eu vou mostrar isso aqui na parede, por isso que meu tapetinho está aqui, mais atrás, por isso que eu estou sem o fone também, para conseguir me distanciar do telefone e do celular e continuar gravando. Então, uma observação importante é com relação ao alinhamento da coluna. As pernas, você vai ganhando essa mobilidade, né, essa possibilidade de flexão dos joelhos, dos tornozelos com o tempo. O tempo vai permitindo isso. Então é importante o alinhamento da coluna, ereta, alinhada. Mas aí eu volto naquela pergunta inicial. Uma pessoa que tenha sofrido alguma lesão ou foi acometido por algum tipo de doença que paralisa o corpo e essa pessoa não consegue mais manter seus músculos firmes para sustentar a coluna bem retinha e alinhadinha. Essa pessoa está condenada aos limites do plano físico durante toda a existência? Ela não pode meditar? Ela não pode transcender num processo meditativo? Pode, mas vai ser um pouco mais difícil, é só isso, né? O alinhamento da coluna conduz, porque o corpo adota uma postura, o alinhamento da coluna conduz o estado mental para um nível mais sutil. Então, a mente não precisa ficar preocupada com a postura da coluna, porque a sua coluna está alinhada, o fluxo de prana flui livremente. Então, a mente pode se ocupar do plano mental. Quando a mente está lá no plano mental, meditar fica muito mais fácil. Por isso, a postura de meditação é tão importante, tá? Mas lembrando, não tem certo e não tem errado. Tem algumas observações. Alinhamento da coluna, fundamental. E a posição das pernas, ela também tem uma... Por que se usa cruzar as pernas, como a gente vê tradicionalmente na postura de lótus? A gente vai fazer. Porque quando a gente faz essa trava com as pernas, mantendo a coluna alinhada, o fluxo de sangue diminui nas pernas e, consequentemente, o fluxo de prana diminui. O prana que não é usado para suprir as necessidades dessa região inferior, pernas, esse prana volta-se para a parte superior do tronco e cabeça. É onde está, onde a consciência se manifesta de forma mais sutil. Então, nessa posição, eu consigo mais facilmente levar o meu estado mental para um estado de meditação profunda. Entende por que essas posturas são usadas? Porque elas conduzem para um estado meditativo com muito mais facilidade. Mas elas não são as únicas formas de se meditar. Você pode meditar profundamente em pé, em algum lugar, quando isso for necessário, desde que
você já tenha a habilidade de conduzir a sua mente para um estado alterado de consciência. Tá? Então, o exercício que a gente vai fazer, sentando com o corpo bem posicionado, é para que o seu... a atividade do asana para o yoga é isso. A gente coloca o corpo num asana para que o corpo seja o instrumento que vai conduzir a mente para um estado mais sutil. A mente vai se realizar no plano mental de verdade, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Vou falar um pouquinho sobre algumas posturas de meditação, as mais usuais, e vou mostrar e vou fazer também formas, algumas maneiras de adaptar essas posturas para as pessoas que não podem. Senão, volto a repetir, a gente fica limitando a prática de meditação só para aqueles que conseguem se sentar bem bonitinho, igual Buda, Shiva, Krishna, sei lá mais quem, né? E não é assim não, tá bem? Então, nós vamos começar, não pela postura que é mais tradicional, que é a flor de lótus, né? A postura de lótus, mas eu vou começar por uma das posturas que é mais fácil de fazer. E é uma das que eu mais uso, porque eu também sinto muito, eu sinto muita a pressão da circulação sanguínea nas pernas, principalmente no período menstrual, pré-menstrual, as mulheres sofrem disso também. Então a mulher quando se senta na postura de lótus para ficar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos meditando, sente bastante. Então eu gostava muito dessa postura que a gente vai fazer, ela se chama Siddhasana. Vocês continuam, tá reconectando, opa, sinal de reconectando, sinal de internet ruim, tenham paciência, gente. O sinal de internet aqui tá comprometendo um pouquinho, difícil isso, viu? Não é comum de acontecer, mas tudo bem, vamos continuar, não vou desistir. Se porventura cair definitivamente a conexão, eu recomeço tudo, tá? Deixo essa daqui gravada e recomeço tudo, ok? Voltou, isso, voltou sim, isso. Acabei de falar então que se porventura o sinal cair por definitivo, porque foram 2 cortes, eu vou encerrar essa, começo o outro, deixo essa daqui salva e aí a gente recomeça, tá bem? Então fica o aviso para vocês. Então vamos lá. Siddhasana é a postura que eu mais gosto de fazer, porque ela é muito mais simples e ela permite uma trava, um encaixe das pernas que me ajuda no alinhamento da coluna, tá bem? Como é que é isso? Você vê como eu tô sentada? É só assim, ó, uma perna veio por dentro e a outra por fora. Isso aqui já é suficiente, essa já é uma postura suficiente. Se você não conseguir fazer nada do que eu vou explicar e ensinar hoje, você pode se sentar para meditar só assim. Essa é a famosa Shukrasana, o yoga chama de Shukrasana porque é a postura fácil, tá? Então, ou a gente também ouve muito ser chamada de postura do índio, senta como um índio cruza as pernas, ou assim, né, ó, tá? Assim eu não gosto, eu gosto de ficar com as 2 pernas no chão, tá bem? O que é o Siddhasana? Eu vou colocar o meu pé direito preso aqui, ó, entre a panturrilha esquerda, fechei o pé esquerdo próximo da virilha, tá? Então eu vou colocar a ponta do meu pé direito entre a panturrilha e a coxa esquerda, calcanhar em cima de calcanhar, e aí eu libero os isquios laterais. Pronto, só isso. Essa para mim é a melhor postura de meditação, é a melhor, que eu mais gosto de fazer. Eu me encaixo perfeitamente, não prende tanto a minha circulação, porque não tem pressão de uma perna sobre a outra, mas trava minhas pernas de forma que eu consiga ficar bem relaxada, que eu consigo soltar bem o peso do corpo no quadril e permanecer. Então essa é a primeira sugestão, a primeira dica. Mas já que eu não consigo prender o pé aqui, porque eu não consigo descer meus joelhos, os meus joelhos não descem. Essa orientação que eu vou dar agora serve também para quem não consegue, como eu fiz agora, colocar os 2 joelhos no chão. A pessoa quando senta fica assim, fica com o joelho muito alto, né? Isso é um limite que é comum de muitas pessoas.
é muito comum esse limite. Eu vou ensinar depois um exercício bem gostoso e dinâmico para liberar um pouquinho essa abertura do quadril, tá? Dessa região interna das coxas e da liberação um pouquinho melhor da articulação do quadril. Mas nós vamos devagarzinho, vamos por etapas. Então, imagina que você não consegue, então, levar os joelhos mais para baixo. E eles precisam descer. Os seus joelhos, quando você for meditar, pensa nisso. Seus joelhos têm que estar para baixo do umbigo. Ó como é que tá aqui o joelho. Ó, para cima do meu umbigo. Meu umbigo tá aqui. Se eu colocar uma barra aqui assim, né, um cabo de vassoura, o cabo de vassoura tá para cima do meu umbigo. Então eu não posso ficar sentado nessa postura para meditar, porque isso é ruim. Não tem um encaixe ideal do quadril. É certo ou errado? Não é nem certo nem errado, mas você não vai conseguir ficar. É impossível que você consiga ficar meia hora, 40 minutos nessa postura. Não é confortável. Não vai trazer produtividade para o seu exercício de meditação. Tá bem? Então, a primeira coisa a ser feita, primeira dica, uma perna vai ficar no chão e a outra você estende para o lado. Ah, mas isso é postura de meditação? Claro que é. Na verdade, a sua postura de meditação, ela está aqui, na mente. Né? A mente não está aqui de verdade, só aqui. Mas você vai usar mais o mental do que qualquer outra coisa. Porém, inicialmente, nós precisamos que o corpo auxilie esse processo. Então, isso aqui é uma postura de meditação. Ah, mas ainda assim eu estou ficando cansado. Ok, troca de perna, estende a outra para o lado. Ai, mas ainda assim eu estou cansado, não estou conseguindo ficar mais do que 10 minutinhos. Ótimo, encosta na parede. Tá? Essa é uma possibilidade. Então, outra possibilidade é, com uma perna esticada, você vai encostar bem na parede. Né? Um joelho para baixo, outro para baixo do umbigo, o outro joelho para baixo do umbigo e a coluna bem alinhadinha aqui na parede. Gente, dá para ficar 1 hora meditando assim, de verdade. Ai, cansei essa perna. Ok, troca. Continua. Tá bem? Então, essa é uma forma, é uma variação, uma das variações. Agora, existe uma outra forma de você variar e tentar fazer o quadril, ou, desculpa, os joelhos descerem. Então, lembra, joelhos não podem ficar aqui, em cima do umbigo, para cima do umbigo. Mas eu não consigo empurrar os joelhos para o chão. Então, o que você vai fazer? Pega um tijolinho do yoga. Se você não tiver tijolinho, você pode pegar livros. Pega livros na sua casa. Acho que eu peguei 3, vai ficar muito alto. Não vai não. Vai dar 3 livros, assim, dá praticamente a espessura de um tijolinho de yoga, tá? Então, você vai pegar 3 livros. Eu vou fazer com os livros para mostrar para vocês que dá certo. Não precisa ser tijolinho de yoga, se você não tem em casa, tá? Se tiver, ótimo, maravilha, vai ficar mais fácil. E aí eu vou ficar de lado para vocês, para mostrar, para que vocês consigam visualizar melhor o que vai acontecer. Então, eu não consigo fazer meu joelho descer. Então, olha, meu umbigo tá aqui e olha meu joelho onde tá. Tá mais alto do que meu umbigo. Mas eu preciso fazer o joelho ir pro chão, porque isso vai trazer mais produtividade para mim, até para meu exercício de meditação. Vai ficar mais fácil eu me sentir meditando de verdade, tá? O que eu vou fazer? Você vai fazer assim, ó. Libera as pernas, pode até estender uma delas, e você vai se sentar. Opa, tirei os livros do lugar. Você vai se sentar em cima dos livros, aqui, tá? Tô dentro da câmera ainda, tô. Aí você vai fazer o seguinte. Uma das pernas você vai fletir o joelho, vai trazer o calcanhar bem perto da virilha e leva o joelho para o chão. Então, nada de ficar assim. Porque assim, olha onde está meu pé. Meu pé está aqui na frente, tá vendo? Ó? E o joelho vai ficar para cima. O que eu vou fazer? Traz o pé bem perto dos livros. Ó, dá para ver onde está o pé agora? Bem perto dos livros e empurra o joelho para o chão. Só de fazer isso aqui, ó, olha o que acontece com o quadril. Tá vendo como já alinha o quadril? Agora você vai fazer a mesma coisa com o outro pé. Mas vai trazer o outro pé bem perto desse. Ó, bem perto, tá?
e joelho no chão. Quando você coloca esse joelho aqui para o chão, aí o quadril se encaixa perfeitamente. Nessa postura aqui dá para ficar 3 horas meditando. Dá para ficar. Tá bem? Então, essa é a melhor sugestão para você buscar promover a flexibilidade das articulações, porque se você ficar mais tempo aqui assim, seu joelho vai ficar mais flexível, seus tornozelos também, o quadril se encaixa melhor, e tudo isso, o corpo vai se acostumando com essa posição. Daqui a um tempo, você pode tirar os livros daqui de baixo. Eu estou sentada em cima dos livros. Eu coloquei 3 livros, o que vai dar mais ou menos a espessura desse bloquinho, desse tijolinho. Mas, se você achar que é muito, tem gente que vai colocar os tijolinhos e ainda assim não vai conseguir fazer. Então, tira um, põe um a menos. Ou é pouco, põe um a mais. E você vai se adaptando a tudo isso. O que é importante e benéfico aqui? Joelhos fletidos, o que diminui um pouco a circulação sanguínea nas pernas, e coluna alinhada, tá? Ai, mas eu não tô conseguindo, porque o meu joelho esquerdo, ele não dobra tanto. Não tem problema. Alternativas, de novo, vamos lá, mais alternativa. Mais uma alternativa. Então, vou ficar de frente agora para vocês enxergarem. Então, imagina que você fez tudo isso que eu falei, mas aí esse joelho aqui, o último, não vai, ele não desce. Isso é comum, isso acontece, existem pessoas que não conseguem. Sugestão, eu vou usar o bloquinho, porque aqui agora eu só tenho o bloquinho, acabei esquecendo de pegar uma almofada. Mas na sua casa você pode pegar uma toalha, enrolar uma toalha, você pode pegar um travesseiro, uma almofada, um edredom enroladinho e tal. Então eu vou colocar o pé bem aqui perto do outro, aí essa perna não desce mais. Então eu vou colocar o bloquinho ou a almofada aqui embaixo e empurrar. Tentar empurrar esse joelho para baixo. Até o máximo que ele for. Mas um tá diferente do outro. Não tem problema. Você precisa que seu corpo treine isso para que depois ele possa fazer legal. Tá bem? Então aí, eu virei de frente para vocês para mostrar o Siddhasana de novo. Então, eu estou em cima dos livros, tá? Para mostrar que você consegue fazer na sua casa com livros. Eu vou puxar a perna esquerda bem para dentro, o pé bem perto dos livros e da minha virilha, do meu quadril. Vou colocar a perna direita para dentro, porém vou levar o pé direito entre a panturrilha e a coxa. Siddhasana. Consegui fazer, tá? Nossa, minha perna agora tá transpirando, tá até escorregando. Pronto. Esse é o Siddhasana. Depois eu vou falar um pouquinho na legenda sobre a importância dessa postura para o yoga, mas Siddhasana é uma das mais importantes posturas de meditação. É considerado a postura dos grandes sábios. Tá? Siddha é um grande sábio. Aquele que dominou, que conseguiu aprender tudo o que precisava aprender na vida. Por isso ele se tornou sábio, não é que ele nasceu sábio. Ele viveu e durante a sua vida ele escreveu o seu próprio destino e aprendeu o que precisava aprender e se tornou um sábio. Então essa postura remete a esse ser, a esse homem que alcançou isso. Então é a postura que nos leva para isso também. Então essa seria a primeira. A segunda postura, que também ainda não vou falar sobre a flor de lótus, porque ela é a mais difícil de todas, né, da gente tentar fazer. A segunda postura é a Vajrasana, que é a postura do raio, muito comum no yoga. Ela é muito usada para a gente associar outras posturas, mas também é difícil de fazer porque pressiona bastante as pernas, né, circulação nos membros inferiores, e porque alonga demais os joelhos. Então, alternativas para fazer Vajrasana. Vou fazer primeiro Vajrasana, para vocês verem, depois a gente faz com os livros ou o bloquinho, tá? Então, o que é Vajrasana? É essa postura. Você vai dobrar os joelhos, calcanhares unidos e vai sentar. Imagina que os isquios, que são os ossinhos aqui bem embaixo do quadril, eles vão ficar bem em cima dos seus calcanhares, tá? Esse é o ideal. Pode ficar com os pés para fora assim, calcanhar mais para fora, pode.
Mas ela não é assim tão eficiente para a meditação, mas pode, não tem problema nenhum, tá bem? Então vamos lá. Jaque, não consigo fazer essa postura porque dói demais meu joelho. É muito comum isso. Não consigo fazer essa postura porque dói demais esse alongamento aqui do meu pé. Muito comum isso. Então, se os seus alunos não conseguem fazer isso, a primeira dica, tijolinho ou os livros, pode ser os livros. Eu vou usar o tijolinho agora, tá bem? E aí você vai colocar o tijolinho entre os pés. Ao invés de ficar com os pés bem coladinhos, você vai afastar um pouquinho os pés, põe o tijolinho aqui, senta em cima, tá? Isso já diminui um pouco a força que é necessária para fazer o quadril chegar mais para baixo, então diminui um pouco a pressão aqui nos joelhos. E aí a pessoa pode permanecer aqui em estado, né, uma postura de meditação, em pleno estado meditativo por mais tempo. Por isso que as posturas são importantes, porque elas te ajudam a alcançar esse objetivo final da meditação, tá? Assim como para dormir a gente deita na cama, porque isso ajuda a gente a dormir mais rápido, melhor, descansa mais, tá bem? Então isso é uma das formas de fazer. Ah, e esse tijolinho é pouco para mim. Então põe, sei lá, um livro embaixo e o tijolinho em cima, até você sentir que ficou confortável, mas não se acomode nesse conforto. Usa esse conforto como temporário. Você permanece nesse conforto por um determinado tempo, realizando suas práticas, e dali um tempo você vai tentando tirar essas ferramentas, né, esses suportes, para poder fazer isso só com o seu corpo. Os suportes são meios de permitir que o exercício seja possível. E conforme você vai exercitando, o seu corpo vai se transformar. Então não se acomode nesses suportes, porque isso não é bom, né? Usa, mas use sempre com esse olhar. Eu vou usar o suporte hoje para que eu consiga chegar no momento em que eu não preciso mais deles, tá bem? Existem casos em que o aluno, ele senta assim em cima do tijolinho, mas continua sentindo dor aqui embaixo, porque esse alongamento fica muito intenso. E é muito comum que as pessoas tenham esse alongamento aqui encurtado, isso é comum. Nesse caso, você pode colocar embaixo de tudo, tá? Aqui, embaixo desse livro e desse tijolinho, você coloca uma almofada, pode colocar um cobertor dobrado, não enrolado. Precisa ser uma almofada onde você possa se sentar, tá? Então você faz um quadradinho aqui com uma toalha, uma manta, uma almofada, enfim, um outro tapetinho de yoga, enrola, dobra ele aqui, mas não um rolinho. Tem que ser um quadrado onde caiba desde a ponta do pé até o joelho, tá bem? E aí esse quadrado vai aqui embaixo e você vai sentar aqui. Então, neste caso, como tem uma almofada aqui embaixo, o pé do seu aluno também fica protegido. E aí ele consegue ficar mais tempo. Porque essa aqui é uma postura que a gente usa em aula, por exemplo, para fazer um pranayama. Para fazer uma respiração como básica, um pranayama. Se a pessoa não consegue ficar, ele vai conseguir fazer direito o pranayama, tá bem? Então, segunda sugestão, para conseguir fazer esse asana aqui, 2 variações, tá? Excelente para meditar também, é um excelente asana para fazer meditação, e você e os seus alunos podem variar. Você pode sentar um dia, passa 10, 15 dias meditando numa postura, para sentir a evolução dela. Depois você muda, começa a praticar outra postura para meditar, porque senão você começa a ficar numa acomodação, e essa posição de acomodação ela não é boa para nada, absolutamente nada. Então comece com uma postura, permanece alguns dias fazendo e repetindo, aí passa para outra postura, tá? E assim você vai evoluindo de todas as formas, o seu corpo vai se transformando e o seu estado meditativo vai chegando cada vez mais próximo do maravilhoso, tá? Tô vendo que tem aqui, acho que alguma pergunta ou comentário, eu vou passar por aí para rever isso, tá? Só quero falar agora da postura de lótus, que é a mais conhecida.
Essa postura aqui, ó, quando você se coloca nela ou coloca o seu aluno nessa postura, não é necessário parede, mas para as demais pode ser que seu aluno precise da parede. E tudo bem, se precisar não tem problema, vai lá na parede para fazer, tá? Postura de lótus, então. A postura de lótus, ela é a mais difícil porque ela exige muita mobilidade, muita flexibilidade das articulações dos joelhos, tornozelos e essa articulação coxo-quadril. Porque é um movimento grande, amplo, é um movimento bem significativo. Como é que você vai fazer a postura de lótus? Primeiro, para preparar essas posturas, é muito importante que você ou seu aluno não se sente assim. A pessoa faz assim, eu já não sei nem como é que eu faço para puxar a outra perna para cá. Eu já não consigo. Isso não vai te ajudar, tá? Então, primeira coisa, isquios no chão, coluna alinhada. A gente brinca, inclusive em aula, falando para o aluno, puxa as bandas do bumbum para trás e agora você está pronto para começar a fazer a postura de meditação, que pode ser Padmasana, que é a postura de lótus, tá? Como é que é esse movimento? Então eu vou trazer uma perna em cima da coxa da outra perna, o mais perto que puder da virilha. E aí, lembra, o joelho não pode ficar na altura do umbigo, tem que ficar para baixo do umbigo. E aí eu vou empurrar o joelho para o chão. Vou ficar de frente para vocês agora, para vocês enxergarem. Então vamos lá. Fiz assim, tá? Joelho, o pé bem em cima da virilha, o joelho no chão. Agora eu vou fazer o mesmo movimento com a outra perna. E aí, sentei. Postura de lótus, estou sentado, tá? A minha perna esquerda, quando ela tá por cima, ela não vai pro chão. Eu acredito que seja porque eu durante uma prática de yoga, num evento, eu dei uma... Eu escutei até o cleque do quadril, dei uma deslocada, tive uma fissurinha muscular no glúteo e depois disso a minha perna nunca encaixou de novo. Então quando eu ponho a direita por cima, o joelho fica mais baixo, tá? Mas eu consigo fazer os dois lados com uma certa facilidade, não me preocupo muito com isso não. O que você pode fazer se uma das suas pernas fica mais alta? Percebe, ó, aqui cabe um vão da minha mão, aqui não cabe, minha mão não entra aqui, aqui ela entra facinho, tá? O que eu posso fazer? Coloca um livro para que você possa realmente soltar o peso da perna e a postura do corpo vai se transformando com a repetição, com a prática, tá bem? Mas já que eu não consigo colocar uma perna em cima da outra, ok, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que recomeçar, tá? Porque minha perna escorregou aqui na calça. Perna esquerda vai ficar no chão. Quando você for fazer essa postura de lótus, eu falei uma coisa que é o alinhamento da coluna. Nunca comece a fazer a postura estando assim torto. Coluna torta, curvada. Sempre coluna bem alinhadinha. Uma perna vai aqui em cima, né? Dessa coxa. Quando você for começar a fazer isso, procure manter sempre as pernas afastadas. Elas não ficam alinhadas à frente. Ficar alinhado à frente dificulta um pouco mais. Pode fazer, mas eu tenho um professor que faz. Gente, mas seu professor faz a postura e vira de ponta cabeça, né? Então é diferente, tá? Quando você estiver iniciando e sentindo dificuldades, quanto maior a abertura você fizer, mais fácil fica posicionar o corpo na postura de lótus, tá? Então, coloquei o pé aqui em cima. Ai, Jaque, eu tô tentando, mas não vai. Ok, deixa essa perna aí esticada. Permanece aqui, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Jaque, não consigo ficar mais do que 2 minutos porque minha coluna dói. Vai na parede. Aí bem lá na parede, encosta tudo na parede, agora põe a perna. Empurra o joelho pro chão e fica. Ah, eu consegui ficar 5 minutinhos. Ótimo, agora estende essa perna que estava fletida e posiciona a outra. Treina a outra perna também e fica mais 10, 15 minutos. Tá bem? Ah, mas isso não é postura de meditação. É. A postura de meditação, ela é muito importante quando ela acessa o mental. A postura do corpo não faz diferença, de verdade. Ela é importante para te ajudar a alterar o estado mental. Nunca se esqueçam disso, tá? Então, são dicas. Você pode
exercitar essa prática melhor com só um pé de cada vez fletido, tá? Uma perna de cada vez. E para essa postura, não dá muito para colocar tijolinho. O máximo que você pode fazer é usar um livro, uma almofadinha pequena, baixinha assim, uma almofada alta e um bloco desse tamanho não permitem fazer Paschimottanasana direito. Desculpa, Padmasana, perdão. Não vai dar, você não vai conseguir fazer. Então, no máximo, um livro ou uma almofadinha bem baixinha, não muito alta, tá bem? Porque não vai dar para você fazer a dobra, né? Você não vai conseguir cruzar as pernas perfeitamente sentado em cima de um tijolinho, tá? E uma outra sugestão é que você faça essa perna ficou fletida e eu vou colocar esta perna por cima. Como isso também não é uma coisa que todo mundo consegue, você vai trabalhando isso lentamente. Deixa eu vir mais pra frente, que assim talvez o som fique melhor para vocês, né? A gente chama isso de meia postura de lótus, Ardha Padmasana. O que é? Uma perna vai ficar no chão e a outra em cima. Eu estou cruzando as pernas, mas não as duas travadas, porque eu não consigo fazer ainda. Então tudo bem, você faz assim, depois troca, faz a outra. Quando você menos espera, você está lá fazendo Padmasana perfeitinho, tá bom? Sem treino, sem exercício e sem tentativas, nunca é possível, nunca será possível. Se você não pode agora, sem tentativas, sem exercício, sem dedicação, nunca será. Se você se dedicar, com certeza esse dia chegará, tá? E aí você pode, então, permanecer na meia postura de lótus, que é essa daqui. Também é muito fácil, é uma das que eu mais uso também. Ela é muito parecida com o Siddhasana, que foi a primeira que eu mostrei. Estando aqui, eu só encaixo a ponta dos dedos desse pé aqui, joelho pro chão, tá bom? Então, é isso. Finalmente, se você não pode fazer nada disso, vamos imaginar que você tem alguma limitação para se sentar no chão, não tem mobilidade na articulação coxo-quadril, joelhos dói, sei lá, tem dificuldade para sentar no chão e depois levantar, tudo é muito sacrificioso. Cadeira, gente, cadeira. Não tem o menor problema você sentar e meditar numa cadeira, não tem mesmo, em definitivo. Porém, se você for se sentar numa cadeira, procure manter a coluna alinhada. Senta na cadeira, a coluna alinhada. Se você sentar assim, ó, vou meditar, a chance disso virar uma sonequinha é muito grande, né? Então, mantenha a coluna alinhada. E uma outra variação, que é muito comum, eu permito que qualquer pessoa, mesmo que esteja fazendo curso de meditação, que quer ensinar meditação, qualquer pessoa pode fazer isso, que é sentar-se, quadril bem encostadinho na parede, pernas esticadas à frente. Só. Porque é só isso que a pessoa consegue fazer. Ela não consegue fletir os joelhos. Ok, só faz isso. Porque eu fiz uma cirurgia de joelho, ou na perna, ou não sei aonde, não consigo mais levar o joelho para o lado. Ok, fique assim. E medita. Vai dar certo do mesmo jeito. Pode ter certeza. Vai dar certo desde que você pratique, que você exercite com uma certa frequência, tá? E cadeira, né? Cadeira ou sofá, lembrando que essas posturas, essas formas, elas também são permitidas e são aceitáveis. Não tem problema nenhum você sentar-se numa cadeira para meditar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque eu vi que tinha alguma coisa aqui escrito e eu não estava, como eu estava muito longe, né? Eu não estava enxergando. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu vou tentar não balançar o celular, mas acho que vai ser difícil. Deixa eu ver. Acho que é o Haroldo, né? A postura do raio. Na postura do raio, meu corpo se acomoda muito bem. Consigo ficar mais tempo em meditação. Eu gosto muito também, viu? Eu não não vou dizer que não faço, mas automaticamente, se eu for praticar um pranayama, eu sento na postura do raio, Vajrasana. É muito comum. Às vezes eu nem percebo que eu já tô na postura do raio
e que é também chamada de postura do diamante. E daí eu já tô lá naquela postura fazendo o pranayama nessa postura. E para mim ela é muito confortável também, me acomodo muito bem nela. Deixa eu dar uma fuçadinha aqui no horário, gente. Opa, 12h10 já. Nossa, gente, mas eu tô com calor, vocês não imaginam. Tá esquentando aqui na minha terra. Então é isso. A ideia dessa live hoje era apresentar algumas possibilidades, né, de posturas para meditação. Lembrando que a meditação ela é uma parte muito importante da prática do yoga. A gente não pode fazer só asanas, 1 hora de asanas 3 vezes. É o Luan, é o Luan. Achei que era o Haroldo. Luan é aluno nosso aqui da escola. Obrigada, querido. Obrigada. Então não se esqueçam que a meditação é uma parte muito importante da sua evolução no yoga como yogi. E para um instrutor de yoga, ter seus momentos de meditação é muito transformador. Quando você medita, Alice, minha querida, boa tarde, bem-vinda, obrigada por estar aqui. Quando você medita com frequência, você vai desenvolvendo uma habilidade diferente para lidar com a vida. E aí você se torna um profissional diferente. E isso tem tudo a ver com o yoga, né? Você se torna um professor, um instrutor de yoga mais apurado, mais sutilizado. E isso faz toda a diferença, não só para você na sua vida, mas faz diferença para as pessoas que vêm para aprender com você. Então, eu diria que para um bom instrutor de yoga, meditar, ainda que você não consiga fazer todos os dias, não tem problema, não se desespera. Porque tem muita gente que fala, eu não vou meditar porque eu não consigo fazer mais do que 1 vez por semana. Experimenta fazer 1 vez por semana, sempre no mesmo dia que você pode, e no mesmo horário, no mesmo lugarzinho. Você vai observando depois o que vai acontecendo na vida com tudo isso, né? A Alice está falando aqui o seguinte, quando vamos conduzir a meditação, falamos um pouco e depois deixamos fluir, ou podemos ir falando a cada momento, assim, a cada pouco. Alice, inicialmente, é importante que um professor, um instrutor, alguém ajude o aluno iniciante. Então vamos lá, inicialmente, o aluno iniciante precisa dessa condução, precisa que alguém vá falando, porque isso facilita o processo de concentração. Mas isso não pode ser eternamente. Então, eu costumo, quando eu vou dar os cursos de meditação, eu falo para os alunos que estão no curso, eu falo, é muito comum a gente ouvir amigos da gente, ou até alunos de yoga falando, porque agora eu baixei um aplicativo que tem 500 meditações. Gente, não precisa. Você pode aprender só uma e evoluir nela. Você não precisa de um aplicativo. Mas é de graça. Mas esse aplicativo só está promover em você acomodação. Porque o aplicativo deveria te ensinar o processo meditativo, agora vai, continua e vai, não tem mais o que ser feito. Então, um aplicativo de meditação, ele pode funcionar como um calmante, ele pode ajudar uma pessoa a dormir melhor, isso sim. Pode ajudar a pessoa a ficar mais tranquila no trabalho? Sim, claro que sim, porque eu coloco lá e eu fico escutando aquela voz dizer, respire fundo. Imagine que os problemas chegam até você e batem numa porta de vidro e vão embora. Que maravilha! Isso me ajuda a me acalmar, me ajuda a manter um grau, né, de tranquilidade, mas isso não é meditação. Então, você pode sim, Alice, ir falando, ir conduzindo, mas é fundamental que os alunos que estão praticando, estão aprendendo a praticar com você, tenham um tempo para si próprios. Eles têm que ouvir a sua voz, a voz deles mesmos, né? E não a sua mais, né? Não a do instrutor. Em algum momento a gente tem que conduzir o aluno praticante de meditação para ouvir a sua própria voz interna e não mais a nossa voz como professores, tá? Isso é fundamental, isso é muito importante.
Mas as pessoas resistem um pouco, viu? As pessoas têm resistência a isso, porque elas querem um paracetamol, elas querem uma Novalgina, um antibiótico, elas querem um aplicativo que faça tudo, assim, tudo mais mecanicamente. Então é isso, viu? Boa pergunta, viu, Alice? Boa pergunta a sua. Comentário também do Luan, que bom ter vocês por aqui. Então é isso. Segunda-feira da semana que vem, toda segunda-feira, 6:30 da manhã, Sadhana espiritual, práticas de meditação, sugerindo uma prática espiritual, uma prática pessoal para cada um de vocês, e depois live na quarta-feira também, tá bom? Beijos enormes. O que a Alice está falando? A Alice falando que falando que quando ela está falando com os alunos, conduzindo, ela percebe que em alguns momentos atrapalha. Então é isso, a gente tem que sugestionar o aluno a se encontrar com a sua voz interior, viu? Que bom. E eu fico muito feliz em saber que você está conduzindo os alunos para a meditação, isso também é muito importante. Não deixe de fazer não, viu? Obrigado para vocês por estarem aqui hoje comigo. A live vai ficar salva aqui no perfil. E aí, por favor, deixa seu like lá, faz um comentário. Se você tiver alguma dúvida, coloque suas perguntas lá, porque isso torna mais produtivo, né, o perfil da escola. Isso faz a gente levar conhecimento, informação e esclarecimento para todas as pessoas. E a participação de vocês é fundamental para isso. Senão fico só eu aqui falando, escrevendo e colocando, né? E isso fica meio monopólio, não curto muito isso não. Preciso muito da participação de vocês, isso é fundamental. Mônica, querida, bem-vinda e obrigada. Eu vi que você estava aí já, né? Obrigada por estar aqui. Beijo no coração de vocês, lindo restinho de semana. Espero encontrar vocês segunda-feira da semana que vem. Namastê, queridos. Beijos enormes.